Olá, alunos do terceiro ano. Nesse vídeo eu vou fazer a correção da meta 5. Então, na meta 5, a gente tinha duas atividades. Uma era um arquivo, que foi divulgado para vocês lá no mural do Iônica, e a outra atividade era um exercício da apostila. Então, os dois exercícios, eles eram referentes à isomeria plana, ok? Então, vamos fazer a correção do exercício presente lá no arquivo. Então, ele dizia o seguinte: observe os compostos orgânicos a seguir e responda o que se pede. Então, eu tenho 4 compostos orgânicos, e aí ele pedia 4 informações referentes a esses compostos orgânicos. Então, na letra A, forneça a fórmula molecular de cada composto orgânico. Então, os compostos orgânicos nesse exercício estão representados em fórmula de bastão, que é uma fórmula extremamente importante, porque ela é cobrada em vestibular e Enem. Então, é interessante que vocês tenham essa facilidade de pegar essa fórmula de bastão e transformá-la em fórmula estrutural. O que é a fórmula estrutural? É quando aparecem os carbonos e os hidrogênios. Então, se vocês pegarem cada composto orgânico e colocarem os átomos de carbono e os átomos de hidrogênio para cada carbono, né? Percebendo se o carbono fez as 4 ligações, se não fez, coloca hidrogênio. Então, fazendo esse trabalho para cada composto, eu vou chegar na seguinte informação: que o composto número 1, o número 2 e o número 3 apresentam a mesma fórmula molecular, que vai ser C5H12O. Então, 5 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O que vai diferenciar aqui dos 4 compostos vai ser o último composto orgânico. Então, ele vai apresentar 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, essa é a resposta da letra A. Na letra B, ele diz o seguinte: a fórmula molecular dos compostos são iguais ou diferentes? Então, a resposta vai ser diferente. Então, número 1, número 2 e número 3 são iguais. Quem é que vai diferenciar a fórmula molecular nessa questão? Vai ser o composto 4. Letra C. Quais funções orgânicas oxigenadas podem ser identificadas nos compostos? Então, no composto número 1, número 2 e número 3, eu tenho a presença da hidroxila. Então, nesse caso aqui, vai ser a função álcool. E no composto número 4, quando eu tenho o oxigênio separado por 2 radicais, é a função éter. Então, resposta da letra C, álcool e éter. Letra D. Entre os compostos existem isômeros, quais podem ser identificados? Então, para ter isomeria, a fórmula molecular tem que ser igual. Quais compostos que apresentam fórmula molecular igual? Composto número 1, 2 e 3. Então, essa foi a correção do exercício presente no arquivo que foi divulgado no mural do Iônica. Agora é a correção do exercício número 2 da página 16 da apostila. Então, ele dava lá 4 pares de compostos e ele queria que você classificasse o tipo de isomeria plana presente em cada par, ok? Então, composto número 1. Antes de você classificar todos esses pares, o que é importante vocês fazerem antes? Então, é importante que vocês forneçam a fórmula molecular de cada composto antes da classificação. Porque se o composto não apresenta a mesma fórmula molecular, eles não serão isômeros. Então, isso é uma atividade que vai ajudar vocês na hora de classificar, ok? Então, número 1, eles apresentam a mesma fórmula molecular, porém, eles vão se diferenciar na função orgânica. Então, percebam ali que tem a presença da função éter e a função fenol. Então, a isomeria existente vai ser a isomeria da função. Composto número 2, mesma fórmula molecular e a mesma função orgânica, que é o H, função álcool. Porém, eles estão se diferenciando pela posição dessa hidroxila, elas estão em posições diferentes, em carbonos diferentes. Então, a isomeria existente no composto 2 é a isomeria de posição, ok? No composto número 3, se vocês perceberem, eles não são compostos diferentes, porque a isomeria, para ela ocorrer, ela vai ter que ser entre 2 ou mais compostos diferentes, com fórmula molecular igual. Então, se vocês perceberem ali, é o mesmo composto orgânico, porém,
vai ser diferenciado apenas pela posição do lado onde vai ser apresentado a ramificação e o oxigênio. Um está do lado esquerdo e o outro do lado direito. Então, o que muda ali somente a posição. Eles não têm uma diferença na estrutura da cadeia, né, do composto. Então, nesse caso aqui, não existe isomeria, pois são compostos iguais, ok? No composto número 4, se vocês perceberem, eles vão diferenciar pelo oxigênio. Então, percebam ali que no primeiro composto eu tenho 2 oxigênios. E no segundo composto eu só tenho 1 oxigênio. Então, eles apresentam a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de hidrogênio, porém, não apresentam a mesma quantidade de oxigênio. Sendo assim, a fórmula molecular vai ser diferente. Então, no composto número 4, não tem isomeria. Não tem como classificar a isomeria existente nesse composto. Então, essa foi a correção da meta 5. Qualquer tipo de dúvida, podem me mandar uma mensagem lá no Mural da Iônica, ok? Até mais!